Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos chegando na lição 6 e o título da lição é De Dentro para Fora. Se vocês se atentarem, essa imagem aqui, Jesus está fora, batendo a porta ela está fechada, ela está trancada com cadeado e também ela está com amarras, ou seja, uma espécie de outro tipo de tranca, além de que ao redor do coração ele está com arame farpado. E observe que isso tudo dificulta a entrada de Cristo. E o que seria então essas amarras? O que seria então essas fechaduras? Essa maneira de estar com tanto trinco, com tanta resistência para entrar. Jesus vai começar agora a falar um pouco sobre o seu ensino e o ensino moral. Jesus estava falando, irmãos, especificamente contra pessoas que viviam à luz de impureza cerimonial. Antes que eu dê continuidade aqui, eu estou na casa da minha irmã, tá? Estou aqui no sítio dela e ela me chamou para passar aqui o final de semana e eu não estou em casa, não estou na minha sala, não estou no meu ambiente normal, só para vocês entenderem. E aqui, especialmente nesse capítulo 7, a gente vai entrar um pouco no capítulo 8, a gente vai falar sobre alguns momentos de tradição onde o povo prezava por ela e pasme com isso. Há um comentário bem interessante que eu encontrei aqui, do Mário Veloso. Ele cita um rabino chamado Robinson ou Rabino Joses. Esse rabino descreve que a tradição daquela época, encontrada na Mishnah, como também no próprio nas enciclopédias judaicas, que uma lei cerimonial ela era tão crucial quanto a lei moral. Para você ter uma ideia, esse verso que diz aqui, ó, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Em outras palavras, Jesus estava focalizando aqui a moralidade da pessoa. Aquilo que sai demonstra que o coração está cheio. Só que, quando ele descreve esse termo aqui, dá um parecer de que Jesus estava validando mais a moralidade do que a cerimonialidade. E o que eu estou querendo dizer com isso? Esse ato de lavar as mãos não era simplesmente envolvendo higienização. Uma coisa você está com a mão suja, outra coisa você está com a mão impura. E aos olhos dos fariseus, eles estavam com as mãos impuras e não com as mãos sujas. A higienização ali envolvia regras que eles mesmos tinham criado. Há um certo comentário que descreve que o lavar as mãos, nesse sentido, também aplicaria-se até você fazer um gesto com as mãos, assim, como se estivesse lavando, e na verdade não está. Mas se você fizer esse gesto, cerimonialmente falando ou simbolicamente falando, você estava demonstrando que agora estava purificado. E você sabe que a imundícia daquela época envolvia, além de outras coisas, até aceitar um gentio em casa. Então, assim, se você estava com uma pessoa gentia em sua casa, ou gentílica em sua casa, logo você era considerado uma pessoa imunda, uma pessoa, na verdade, não pura. E isso classificaria. E aqui, quando ele fala de comer sem lavar as mãos, é porque os próprios fariseus faziam esse ato. Aí você fala assim, Bel, será que isso tem a ver com a alimentação em si? Não. Tem a ver com cerimonialismo. Para você ter uma ideia, isso para eles era tão forte, tão sério, quanto adulterar o sétimo mandamento. E tá um outro escritor chega a descrever que até o sexto mandamento era comparado com essa cerimônia aqui de lavar as mãos. Ou seja, se você cometesse um assassinato com alguém, isso era tão crucial quanto não lavar as mãos. E não lavar as mãos nesse sentido. Então, assim, Jesus quer entrar nesse coração cheio de cultura, cheio de tradição, cheio de cerimonialismo, onde dificulta a entrada dele. E isso fecha o coração. Então, eu entendo aqui, essa semana vamos estudar muitas coisas sobre isso. A lição de amanhã vai falar sobre tradições humanas versus mandamentos divinos. Mãos puras ou coração puro? É a lição de segunda-feira. Migalhas para os cachorrinhos. E aqui vamos falar sobre a mulher cirofenícia, onde vamos entender um pouco sobre a fé daquela mulher e essa expressão cachorrinhos, que Jesus chamou ela. Mas para a gente encurtar aqui, eu quero que a gente então viaje nesse livro maravilhoso de Marcos e entrando agora na semana no capítulo 7 e capítulo 8, tá certo? Entendemos aqui que devemos ter cuidado com aquele que contamina, que causa impureza moral, e essa impureza desqualifica do céu. As impurezas que eram criadas pelos fariseus, né, eles tinham várias leis que envolvia isso, 613 leis que envolvia muito o cerimonialismo, dos quais esse aqui também estava descrito ali.
Que Deus, portanto, nos abençoe, irmãos, e que nos auxilie para que a gente aprenda muito mais a buscar a pureza moral, como diz o texto, né? Os que forem limpos de coração, coração puro e de mãos limpas. Tem um salmo que fala mais ou menos assim: esse de fato viverá em paz. E a limpeza das mãos não tem a ver com lavar-se com água, mas é um trabalho honesto, uma limpeza que envolve honestidade, e um coração puro envolve integridade. Vamos então, irmãos, orar ao Senhor e pedir que Deus nos ajude a limparmos de fato nosso coração de dentro para fora e não de fora para dentro. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela tua mensagem e suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a buscarmos a pureza, como Davi disse. Ele pediu a ti que o Senhor concedesse a ele um coração puro e um espírito reto, que nós possamos buscar esta mesma pureza diante de ti. E a tua palavra também nos diz, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, que nós possamos buscar essa pureza, essa purificação e assim alcançarmos a tua qualificação tão almejada. Perdoa nossos pecados, nos dá um dia com a tua paz, Senhor, e nos dá um restante de sábado, como também um restante de um bom final de semana em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.